no Falando Nisso, você consegue descansar, relaxar, porque aqui a gente sempre traz assuntos gostosos, assuntos que falam sobre saúde, comportamento, um pouco de humor também, né, amigo? Que é necessário, né, gente? Levar a vida com leveza. Então, hoje a gente pensa um pouquinho na prevenção da osteoporose, algo que precisa ser feito desde pequeno. E o médico vai trazer informações pra gente. Claro que você participa, manda perguntinha e fica bem informado. Falando Nisso está começando. Saúde, dormir mal envelhece o cérebro. A pesquisa foi feita com quase 600 pessoas na faixa dos 40 anos. Os que não conseguem dormir direito apresentaram uma idade cerebral quase 3 anos mais avançada do que as pessoas com boa qualidade de sono. Isso pode ter consequências não só na memória, mas também no surgimento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. No estúdio falaremos sobre osteoporose, prevenção e tratamentos. Tem também os destaques da web e as notícias regionais direto da Band Vale FM. Sexta-feira, dia 21 de março, Falando Nisso começou. Então a gente sempre começa o nosso programa com uma mensagem para você, para te inspirar. Enfim, a de hoje, olha, é assim. Sempre seja grato pela sua criação, pelos valores que você aprendeu com a sua família, com seus pais. É verdade, muitas vezes você pode até não concordar com algo que já passou com eles, mas a gente precisa ter certeza que eles sempre fizeram o melhor que podiam fazer naquele momento. Isso é gratidão pura, é ter a maturidade de entender que era o melhor que eles podiam fazer. E pronto. Lindo isso. É lindo, né? Porque nenhuma família é perfeita, né, Sim. gente? E ninguém cria filhos na intenção de deixá-los pior. Pelo contrário, a gente sempre quer que eles evoluam, inclusive mais do que a gente. Com certeza. Né? Então, se o erro acontece, é normal, a gente tem que entender que é o que eles podiam fazer. Muito e não lindo carregar, isso. né, amiga? Não carregar. Às vezes você carrega aquele peso, ai, porque minha mãe, meu pai fez isso. Na verdade, é o que eles podiam dar naquele momento. E é o que você falou. Lindo isso. O pai e a mãe é uma entrega que tem. É uma né? entrega. A gente sabe que, infelizmente, existem exceções, mas a gente está falando da maioria. Da maioria que ama, que cuida, que se preocupa. Ai, que lindo, amei a mensagem de hoje. Eu não tinha visto, É porque por isso você que eu é fiquei mamãe. impactada. É que você é mamãe. A mamãe pensa nisso também. É verdade. Né? É por isso. Me emocionei. Ah, que bom. Vamos falar dos nossos sorteios hoje? Vamos lá então para vários sorteios para você. O primeiro deles é uma escova elétrica, presente da Ortovip, e essa escova é muito chique, gente. É uma escova assim top para você cuidar da sua saúde bucal. Olha, tem até outra foto Tem um ali. vídeo ali, olha que legal. Eu não sabia, agora que eu vi. Ontem até coloquei pro Meu pessoal. Deus. Vem com tudo isso, a escova. Legal, hein? Pode Imagina. participar, você que está vendo Falando Nisso. Tem também o sorteio da Polipet, é um presente, na verdade, da Polipet para o seu animalzinho de estimação. E aí, para você concorrer, quem vai contar é o nosso amiguinho, Lucas Sanseverino. Pois é, Águida Queiroz. Olha só, @Falando Nisso Band, onde a gente mostra para vocês aqui os prêmios. Tem um passo a passo para você seguir. Dia 28 de março a gente faz o sorteio. Gente, já é semana que vem, só para você se localizar no tempo como passa rápido. Então corre hoje mesmo, siga tudo certinho. Quem ganha este prêmio aqui da Ortovip, que é essa escova elétrica linda da Orojet, você vai lá na Ortovip, aqui em São José dos Campos, Jardim Esplanada, e vai retirar esse prêmio. Se você leva da Polipet, vem até aqui a Band, que a gente vai receber você com muito carinho. A gente adora trazer assuntos aqui relacionados à saúde, e principalmente como que a gente pode prevenir doenças, Sim. pensando em você, na sua qualidade de vida, sabe? Para você viver melhor. Então, na enquete de hoje, a pergunta é a seguinte: você sabe como prevenir a osteoporose? Pode colocar aí a verdade, prevenir de verdade mesmo, com atitudes, com alimentos, enfim. Hashtag sim ou hashtag não, a gente vai mostrar o resultado ainda hoje no programa. Perfeito, quero aprender junto com você em casa, viu, gente? Aliás, ossos fortes, com certeza, vão fazer a diferença, principalmente na melhor idade. O importante é saber que a gente pode modificar hoje hábitos pensando em mais qualidade de vida no futuro. Até mesmo você que já está na melhor idade,
pode sim evitar a osteoporose. Para ter um esqueleto, então, resistente, todas as etapas da vida cobram cuidados, por exemplo, com a dieta e até, gente, com a gestação, sabia? A gente vai entender num bate-papo hoje com o nosso convidado, que é o médico ortopedista, o doutor Luiz Eduardo Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Agda. Obrigado, Lucas, pelo convite aí. Vamos conversar sobre esse tema que é muito importante. Importante mesmo. Doutor, a gente sabe, de alguma forma muito simples, na verdade, que a osteoporose acontece quando os ossos ficam fraquinhos, porosos. Mas vamos explicar o que é a osteoporose? A osteoporose ela é uma doença metabólica, né, onde vai haver, né, ao longo do tempo, uma diminuição da densidade mineral óssea no nosso corpo. Isso já começa a acontecer de uma forma mais lenta após os 30 anos de idade, que é onde a gente tem o nosso pico de massa óssea, e após esse período é comum, né, que a gente vá tendo uma diminuição da densidade mineral óssea. Isso leva a uma desestruturação da microarquitetura dentro do nosso osso. Interessante. Inclusive, o doutor trouxe para a gente algo ilustrativo para que a gente possa entender como que o osso fica ao longo do processo da osteoporose, como ele é e como ele se torna. Na tela, por favor, para o doutor explicar melhor para a gente. Olha como fica. Nossa, isso já é num caso bem avançado, doutor? Na imagem mais à esquerda, a gente vê um osso com a trabécula óssea normal, né? Ou seja, a arquitetura dele, conforme a gente gostaria que fosse. Na segunda imagem, a gente vê algo mais intermediário e, na última imagem, provavelmente um osso com osteoporose. Né? A do meio a gente chama de osteopenia, né, geralmente, e a osteoporose quando essa arquitetura óssea interna já está mais prejudicada. Né? Então, é uma imagem bem ilustrativa da evolução da doença. Né? Perfeito. Doutor, hoje a Agda comentou uma frase, estudando aqui o programa, que é bem interessante, que a osteoporose é uma doença pediátrica com consequências geriátricas. Então, essa frase está até num documento divulgado pela Federação Internacional de Osteoporose, que diz que a doença deve ser prevenida desde a infância. É isso, doutor? Perfeito, Lucas, é isso mesmo. E a gente já tem que iniciar essa prevenção desde o início, né? Porque a alimentação da criança, né, uma dieta rica em cálcio, vitamina D, ela vai ajudar na construção. Como eu falei, a gente tem um pico de construção de massa óssea ao longo da nossa vida até os 30 anos. Dos 30 anos até o nosso envelhecimento, né, até a nossa morte, a gente vai tendo essa diminuição da densidade mineral. Então, é uma doença que pode ser prevenida, né, alimentando uma criança que tem uma dieta rica em cálcio, a exposição solar para que haja produção da vitamina D, e em casos que sejam necessários suplementar esses minerais ou a própria vitamina D, a gente fazer. Olha, agora, doutor, quando a gente fala em osteoporose, automaticamente, você que está assistindo a gente, não lembra de uma doença que acontece mais na terceira idade, na melhor idade? Parece que sim. Quando fala de osteoporose, automaticamente eu lembro da minha avó. Sim. A minha avó materna tinha osteoporose. Olha. Mas todo mundo um dia vai ter? Isso é consequência do nosso envelhecimento natural ou não? Isso mesmo, Agda. O que acontece nessa doença é justamente com o nosso envelhecimento, né, o próprio passar do tempo é um fator de risco. Né? Dificilmente você vai ver uma criança, né, com uma saúde boa tendo osteoporose. Então, é uma doença que vai evoluindo, né, ao longo do tempo. A gente sabe que com o decréscimo do estrógeno, que é um hormônio protetor para a mulher depois da menopausa, acaba gerando para o paciente uma viabilidade maior de perda dessa densidade mineral óssea. Então, por isso que afeta mais o paciente idoso e principalmente a mulher, porque a mulher vai passar pela menopausa, ela vai ter esse período de decréscimo do estrógeno e isso gera, predispõe, né, a osteoporose. O homem ele tem um fator protetivo, que é a própria testosterona, que é um hormônio que protege um pouco mais. O homem vai ter osteoporose sim, né? Com o avançar da idade ele vai ter osteoporose, porém geralmente numa fase mais tardia. Então a pergunta, todo mundo vai ter osteoporose? Sim, se a gente viver bastante tempo, com certeza a gente vai desenvolver essa doença. Olha, já a gente pode entender então se a reposição hormonal para as mulheres com testosterona pode ser indicada pensando na osteoporose ou não, vendo nessa lógica aí que o doutor trouxe pra gente. O doutor já comenta, manda perguntinha, tá bom? 997167989. A gente quer muito a participação de vocês. Agora a gente para um pouquinho o assunto aqui sobre a osteoporose para falar sobre as notícias regionais.
Atenção, você que é morador de São Sebastião, tá bom? Do Litoral Norte. Oportunidade de desconto em juros e multas para quem tem dívidas com a Prefeitura. A campanha, então, vai até o dia 15 de abril. Cadê o Matheus Agostinho? Direto da cidade, vai trazer informações para a gente, para saber como que está esse processo, também como que vai funcionar, na verdade, esse processo. Matheus, boa tarde para você, meu amigo. Oi, Lucas. Oi, Águida. Boa tarde para vocês e boa tarde também para todos aqueles que nos acompanham aqui no Falando Nisso. Eu estou na frente da Prefeitura de São Sebastião porque ela realiza, então, essa campanha de anistia fiscal para regularização de débitos vencidos até o dia 31 de dezembro de 2024, o último dia do ano passado. As formas de pagamento vão variar também de acordo com os descontos oferecidos para cada forma. Temos 100% de desconto em juros e multas para quitação em até 6 vezes, 100% de desconto para dívidas de até R$20 mil, parceladas em até 36 vezes e também, para terminar aqui, temos 80% para débitos acima de R$20 mil, parceláveis então em até 12 vezes. Quem quiser aderir a essa campanha pode ir lá no Agiliza São Sebastião, que está localizado na Avenida Guarda Mor Lobo Viana, número 335, no centro aqui da cidade. Também pode ser feito por forma online pelo site da Prefeitura para débitos não ajuizados e também para quem quiser realizar o pagamento à vista. Os atendimentos lá no Agiliza São Sebastião são realizados de segunda até sexta-feira, esses dias úteis, das 9 horas da manhã até as 16h30 da tarde. Então tem muito tempo aí para o pessoal da cidade ir lá e aderir a essa campanha de anistia fiscal. Lucas e Águida, eu volto com vocês aí no estúdio. Tá tudo tão caro na nossa vida, né? O que a gente puder economizar, ainda mais tirando multas e juros, é bem-vindo. Então, até o dia 15 de abril, tá bom? Essa campanha é da Prefeitura de São Sebastião. Obrigada, Matheus, pelas informações. Bom trabalho aí. A gente já volta no próximo bloco respondendo as perguntinhas, você que já está mandando, e também com a fofoca do dia. Não sai daí. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música. Estamos de volta com Ilha Bela. Olha só como está quente, muito sol, pouco nublado, viu? Máxima para hoje 26 graus, é o que faz este momento, sem previsão alguma de chuva para hoje e também neste sábado e domingo. Um beijo para você de Ilha Bela, que acompanha o programa com a gente aqui no estúdio. Temos a presença da dupla que a gente ama, Thales e Wellington, sejam bem-vindos. Obrigado, prazer aqui conversando um pouquinho com vocês. Muito bom. Olha, Thales e Wellington vieram aqui para anunciar a nova música dos meninos, que a gente quer saber que música que é essa.
chama Típico de Moça. A gente gravou no começo de janeiro, mas esperamos passar o carnaval, né, pra gente poder lançar. Não só ela, mas é um EP que a gente gravou, um EP visual, tem mais faixas que a gente vai lançando ao longo dos próximos meses aí. E ela é a primeira que a gente tá lançando. Que legal, né? Vocês vão estar na Nativa daqui a pouco ao vivo, Sim, né? sim. Fazendo lançamento, ó, quem quiser ouvir depois, então 975. Saindo daqui, os meninos já vão ficar lá na Nativa, vão entrar também. Mas a gente quer ouvir um pouquinho, né, amiga? Dá uma palhinha. O lançamento vai ser lá, mas eles começam iniciando aqui. Vamos lá. Fazer Bora um lá? pedacinho dela, pode ser? Pode. Então, o nome, parceiro? Faltou. Típico de moça que faz homem procurar uma terapia. Se eu não soubesse da fama, eu caía demais. Mas já tô caindo, com 2 pés o perigo. Na linha do risco eu passei bonito. O beijo é bom pra varar. Que pena que esse beijo beija todo mundo. O beijo é bom pra varar. O problema é que vem com a mentirosa junto. O beijo é bom pra varar. Que pena que esse beijo beija todo mundo. O beijo é bom pra varar. O problema é que vem com a mentirosa junto. Aê! Gente, quem sabe cantar sem efeito na voz, né? Tem uma voz... Você começa a cantar, é lindo, né, amiga? Nossa, pode ficar aqui um pouquinho mais, né? É muito incrível mesmo. Eu sei que tem uma parte do clipe também, que a gente não vai colocar a música, mas só pra vocês verem o material, que ficou muito bonito, né? Tá lindo. Vocês, meninos, sempre estão renovando, sempre estão alimentando, na verdade, o fã de vocês com músicas novas. É uma preocupação que vocês têm, né? Sim, na verdade, além de... É muito necessário também, sempre tá lançando coisa nova em todas as plataformas, nas rádios. E a gente já está planejando também a próxima gravação. Onde foi essa gravação? Essa a gente gravou numa casa noturna aqui em São José dos Campos. Pode falar? Pode, claro. Foi na Pink, foi bem legal. Ah, que legal. E se Deus quiser, a gente vai vir com um DVD bem grande, 15 anos, né, parceiro? Se Deus quiser, 15 anos de carreira, né? Tem que consolidar com 15 anos. Nossa, 15 anos. Parabéns. 15 anos. Rápido, É um né? casamento que deu certo. Rapaz, é um casamento que deu certo, vamos dizer assim. Né? Porque com certeza. A gente sabe que é muito difícil, né? A convivência. Com a família já tem isso, né? Agora, são duas pessoas pensando diferente, então eu acho que é muito carinho pela arte que vocês fazem juntos, que é muito incrível essa energia de vocês. Com certeza, E tem que ter um negócio que a gente combina bem, assim. Com Óbvio que cada um pensa de uma forma, mas sempre respeitando o outro, e é isso que faz. Aí vamos para 15 anos aí, graças a Deus, com muita luta. Vocês disseram que logo vão então gravar um especial para comemorar esses sim. 15 anos. Já tem data? Não. Já pode divulgar alguma coisa? Não, a gente está planejando tudo ainda, nem não definimos nada. Sonhamos com uma data, mas não podemos falar ainda. Voltem aqui então para contar pra gente. Sonhamos com alguns locais também que a gente quer muito e, enfim, vamos... Tem que esperar, porque se eu falar e depois não dá certo E também... contem com a gente para divulgar os novos trabalhos, portas abertas. O Grupo Bandeirantes ama o trabalho de vocês, a gente tem muito orgulho de ver como vocês cresceram desde sempre, né? Parabéns, meninos. Vocês são grandes parceiros nossos, com certeza a gente vai estar aqui. A gente agradece muito pelo espaço, que é muito importante pra gente, né? Falar com o nosso público aqui é maravilhoso. Beijo, pessoal de casa acompanhando. Escutem a música, né, parceiro? E a primeira vez que a gente ouviu uma música nossa na rádio, inclusive, foi na Nativa, foi na Bandeirantes. Chorando dentro do carro, né? Choramos dentro do carro. Que legal. Quem não chorar Faz um tempão isso, mas foi muito bom. Parabéns, viu, meninos? Vamos colocar a rede social deles para vocês seguirem? Faz todo sentido, né, gente? A gente apoiar através do Instagram, que hoje é uma ferramenta de trabalho tão importante. Aqui, gente, na tela, Thales e Wellington, tudo junto, oficial, tá bom? No finalzinho, pode segui-los. Tem a música. Tem, lançamos aqui, hoje. lançaram Aliás, as hoje. plataformas e todas digitais as novidades, né? Tá legal que você pode procurar no Spotify, seja onde você gosta de ouvir, né? E parabéns mais uma vez. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Até mais. Sensacional. Valeu. Vamos colocá-los aqui nessa nossa próxima matéria? Vamos. Vocês dormem bem? Como que tá o sono de vocês, ultimamente? Eu durmo bem. Durmo. Mesmo com cantando, shows e tudo? Não tem dor de cabeça. Não tem problema. Eu sou de fase. Tem fase que eu durmo muito bem, durmo 3 horas por noite e acordo 100%, e tem fase que eu durmo muito mal, mesmo dormindo 8 horas, 9 horas às vezes, eu acordo muito cansado. Então, mas tem mais ou menos. Sabe por que da pergunta, gente? Tem um alerta, né, para quem dorme mal. Uma pesquisa revelou que distúrbios do sono podem acelerar o envelhecimento do cérebro. Um país onde 7 em cada 10 pessoas não conseguem dormir direito. Acordo mais cansado do que quando foi dormir.
No caso do Alan, melhorar a qualidade do sono virou o objetivo de vida. Desde 2017, ele faz tratamentos para sofrer menos com o ronco e a apneia. Foi bastante satisfatório, diminuiu bastante o nível de ronco, eu senti diferença demais assim, na qualidade do sono, despertar no outro dia com mais disposição. A ciência já comprovou que o sono exerce um papel fundamental para garantir a concentração, a memória, a imunidade e o bom metabolismo. Agora, um estudo da Academia Americana de Neurologia revelou que pessoas que dormem mal também podem ter um envelhecimento cerebral mais acelerado. A pesquisa foi feita com quase 600 pessoas na faixa dos 40 anos. Os que não conseguem dormir direito apresentaram uma idade cerebral quase 3 anos mais avançada do que as pessoas com boa qualidade de sono. Isso pode ter consequências não só na memória, mas também no surgimento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. E para dormir bem, uma rotina adequada ajuda. Procurar deixar o quarto escuro, evitar o excesso de calor, um quarto um pouco mais para frio, evitar o uso de bebidas, né, estimulantes até 6 horas antes do momento que você vai dormir. Então, evitar o uso de café, bebida alcoólica, refrigerantes que contenham cafeína. Evitar hoje, Rodrigo, uma coisa que é muito comum, ficar nos tablets ou no celular, porque a luz direta nos olhos tende a dificultar que o nosso organismo pegue no sono. Tá vendo só? E a questão do celular influencia muito, né? Da gente ter uma qualidade do sono melhor. Seguinte, hoje o assunto aqui no estúdio é sobre saúde. A gente está falando de osteoporose e como podemos evitar essa doença que acaba comprometendo, de fato, né, a qualidade de vida, principalmente das pessoas na melhor idade. Você pode participar com a gente, então, respondendo a seguinte pergunta da enquete. Você sabe como prevenir, então, a osteoporose? Tá aí o nosso WhatsApp para você. Manda pra gente a resposta. Já já o doutor também responde o que você pode fazer e se é possível não prevenir. Você pode mandar perguntinhas. Eu sei que algumas já chegaram. Se não der nesse bloco, no próximo a gente já vem também fazendo a sua perguntinha de casa, que pra gente é muito importante. A gente recebe no estúdio um médico ortopedista, o doutor Luiz Eduardo Ribeiro. Tem uma perguntinha pro doutor direto do Açaí. Vamos assistir. Vamos pensar um pouquinho, então, aqui no Açaí Colinas, no assunto de hoje. O Wander estava comentando comigo que fez cirurgia bariátrica, não é isso? Sim, eu fiz uma cirurgia bariátrica faz uns 5 anos, já 6 anos. E então eu tenho que ter uma rotina de exercício, de pelo menos 3 vezes por semana, uma caminhada, um pouco de academia, então é comum fazer um pouco de exercício. E pensando na questão da osteoporose, você tem algum cuidado especial por ser bariátrico? Eu tenho as vitaminas que eu tomo todo dia. A gente tem uma série de vitaminas, uma recomendação médica, que são as vitaminas específicas para o bariátrico. Então eu tenho essa rotina também de tomar essas vitaminas. Vamos reforçar para você, nosso telespectador que fez bariátrica, quais cuidados a mais você precisa ter? Bom, é muito interessante, né, esse paciente ter a cirurgia bariátrica, como a gente falou, os nutrientes estão diretamente relacionados, né, ao desenvolvimento da osteoporose. Então, o paciente bariátrico, ele não absorve, né, algumas vitaminas, alguns minerais que são importantes. Outra doença também é a doença celíaca, que pode ser uma das causas também de desabsorção, ou seja, o paciente não absorve o cálcio, por exemplo, né? Isso pode gerar, num primeiro momento, uma fragilidade óssea que no futuro pode virar uma osteoporose, um caso um pouco mais grave. Ele falou que faz atividade física, isso é essencial, né? A gente sabe hoje em dia os benefícios da atividade física, principalmente o exercício resistido, né? Onde você vai fazer força contra alguma carga, né? Esse é o melhor exercício que a gente tem para prevenir a osteoporose. Outras coisas importantes, né? Como a gente falou, evitar o estresse. O paciente que fuma, parar imediatamente, tabagismo é um fator de risco muito alto, né? Então, do que a gente consegue controlar, atividade física, sono, alimentação, evitar o tabagismo, evitar o excesso de consumo de álcool também, são medidas aí muito importantes para que a gente evite a osteoporose. Doutor, a gente está pensando, né, na osteoporose, mas, por exemplo, pacientes mais jovens, antes da terceira idade, em alguma circunstância, pode ter osteoporose? E se essa condição começar já na vida adulta, tem como identificar? Por exemplo, tem exames, né, que a gente possa fazer para identificar a questão? Na verdade, existem outras doenças que estão relacionadas ao metabolismo ósseo, que na infância a gente chama de raquitismo, é por uma falta de vitamina D, tá? E no adulto, essa doença é a mesma coisa, só que ela muda de nome, a gente chama de osteomalácia, também por ausência da vitamina D ou por uma
forma não absortiva da vitamina. Então, o paciente pode acabar desenvolvendo isso em fases mais precoces. A osteoporose mesmo, né, a gente vai pensar naquela fase mais adulta, né? É o paciente mais idoso. A gente lembra que a osteoporose é uma doença silenciosa, ela não vai dar sinais antes, né? A osteoporose não dói, por exemplo, né? Então é muito importante, perguntando em exames, Águida, fazer a densitometria óssea. É um exame que a gente preconiza, né, como rastreio nos homens acima de 70 anos, nas mulheres acima dos 65, se não houver nenhum fator de risco associado. Quais são esses? Já ter tido uma fratura prévia, uma fratura por insuficiência prévia, tá? Histórico familiar de parente de primeiro grau com problemas também relacionados à osteoporose ou fraturas por fragilidade. Paciente que tem alguma doença metabólica também, endocrinológica, que possa predispor a isso. Então, essa faixa etária a gente faz esse rastreio um pouco mais precoce, às vezes depois dos 50 anos. Doutora, eu vou voltar na pergunta que a gente deixou em aberto sobre a questão da reposição hormonal. O doutor afirmou aqui, pela falta da testosterona ou por ser muito pequena nas mulheres, as mulheres acabam ficando mais expostas a desenvolverem osteoporose. É possível, através de reposição hormonal, pensando na testosterona mesmo, você prevenir? É algo seguro para a mulher fazer? Hoje em dia tem se falado muito, né, de reposição hormonal, né? Isso a gente tem que tomar um certo cuidado porque existem contraindicações, né, à reposição. Então isso não vale para todo mundo. É muito importante você procurar um médico, procurar uma orientação correta, não sair tomando hormônios, tomando medicações, porque isso pode gerar outros problemas. Mas sim, uma das formas que a gente tem de tratamento são drogas justamente que estimulam o estrogênio ou que repõem o estrogênio diretamente. E a testosterona também. Geralmente é feito um combinado desses hormônios a fim da gente otimizar isso. Mas, novamente, a gente tem que individualizar muito bem, porque os níveis hormonais podem estar diferentes de um paciente para outro. A gente pode ter variações, né, fatores de risco envolvidos a outras doenças, como câncer de mama, outras coisas que podem atrapalhar ou contraindicar a reposição de alguns hormônios. No próximo bloco, o Dr. Luiz Eduardo, então, continua respondendo as nossas perguntas e as suas também, tá? Tá chegando bastante coisa aqui, então a gente promete. No próximo bloco você pode ter a sua pergunta respondida. Agora a gente para um pouquinho para saber como fica a previsão do tempo para o fim de semana com a X-Weather Meteorologia. Olá, boa tarde, Lucas. Boa tarde, Aida e todos que acompanham Falando Nisso. Durante todo esse fim de semana, vamos ter a atuação ainda de instabilidades atmosféricas. O predomínio vai ser de tempo firme, mas com nebulosidade sendo formada durante a tarde. Inclusive, na tarde dessa sexta-feira, podem ocorrer pancadas de chuvas, mas com volumes extremamente baixos, pouco expressivos e chuva rápida. As temperaturas vão seguir amenas em todo o Vale do Paraíba, inclusive com sensação até mesmo de tempo um pouco mais frio pela manhã e pela noite. A máxima será de 29 graus em Cachoeira Paulista, 23 em Ilhabela e 24 graus em Monteiro Lobato. A tarde de hoje vai ter predomínio de tempo firme, mas podendo ocorrer pancadas de chuvas rápidas isoladas com volumes não ultrapassando os 5 milímetros em Aparecida, 27 graus, 25 em Jambeiro e 26 graus em Silveiras. A tarde de hoje vai ser de mar calmo ainda no litoral norte. Em Caraguatatuba, as rajadas de vento não passam de 25 km por hora e as ondas não ultrapassam 1 metro de altura. Semana que vem eu volto com mais previsão do tempo. Vamos fechar a semana com Lê Garcia, fofocando, tricotando, conversando. Tudo bem, Tudo gente? no gerúndio. Bem-vinda! Tudo no ando! Tudo no ando, hein, gente? Obrigada, boa tarde pra vocês aí de casa também. Lembra ontem que a gente trouxe aqui o caso da Letícia Sabatella sobre a adoção dos animaizinhos, né, sem a autorização dela? Pois bem, o assunto continua repercutindo nas redes sociais e ela se manifestou hoje novamente falando que, se defendendo, porque o que aconteceu? Os cãezinhos foram encontrados com alguns machucados, algumas coisas, mas, e aí eles alegaram, né, a pessoa que acabou fazendo essa questão da doação, entrou ali nesse processo, mas era maus tratos, não cuidava bem do cachorro, toda aquela discussão. Mas aí a Letícia Sabatella informou que eles são cães que vivem em sítio, vivem livres. Então, acontece ali, né? Acidentes acontecem. É que bicho vai lá e morde outro bicho, né? É verdade, é incrível. Morde quando o eles porco-espinho. brigam de verdade, Nossa, é se verdade. machucam Também. mesmo.
Tomei uma mordida semana passada aqui, ó, tentando separar as minhas duas cachorras. Que estão todo dia juntas, todo né? dia juntas. Mas se estranharam. Aí você imagina num sítio com bastante espaço para poder correr, poder brincar. Mas aí qual é a questão, a novidade de hoje, né? Ela disse que vai tomar medidas judiciais a partir de agora, porque estava tentando resolver a questão de uma maneira pacífica, né? De uma maneira mais tranquila, mas que parece que as coisas não vão acontecer desse jeito, né? Na base da conversa, na base do diálogo. Então ela vai estar rebatendo essas acusações de maus tratos e agora deve entrar também com uma medida judicial para tentar resolver a situação. Que bonitinho. Belezinha. O fim de uma amizade, então, né? Porque ela era amiga da mulher. Ah, não, o fim de uma Bem amizade. lembrado. A amizade da ficou com Deus. veterinária, né? Exatamente. Uma veterinária. A amizade ficou com Deus. Foi de arrasta pra cima. Já era. Já era, agora a luta pelos cãezinhos e talvez um ódio no coração ali, né? Fazer o quê, né? Ai, que grossinho. Não é uma fofura? Acho que quando eles eram pequenininhos, né? Porque eles foram resgatados, né? Cães resgatados de uma ninhada de... Eram 8 cãezinhos, ela ficou com 2, os outros foram adotados. Mas eu vi um monte ali na... Não, desse caso, ela tem mais cachorro. Tá. E como a Mariana Felícia fala, é cachorrenta. 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 E agora vão nessa briga aí, né? Pelos pets, pelos pequenininhos. E a gente tem uma outra notícia que vem dela, da maravilhosa Anitta. Infelizmente, a Anitta precisou cancelar a participação dela no Coachella, que é um festival musical que acontece na Califórnia, nos Estados Unidos. Aconteceria agora em abril. Ela se pronunciou, ela fez, na verdade, em 2022, uma apresentação e levou o funk para um dos principais palcos do mundo, né? Foi brilhante a apresentação de Anitta. Essas fotos são do Coachella que ela participou, né? Pois O último, né? E aí, infelizmente, ela precisou cancelar a participação dela, que seria agora em abril no festival. Ué, que houve? Não disse os motivos ainda, disse que são motivos pessoais, que ela sente muito, que ela estava muito feliz em participar do festival. Eu estava realmente ansiosa para estar no festival, mas devido a motivos pessoais inesperados, cancelou a participação, ainda não foram divulgados. Nossa, deve ser algo, sei lá, de muito sério, né? Para ela cancelar um show dessa magnitude, que ela teve o funk, né, sendo visto no mundo todo. O Coachella, para quem não conhece em casa, é um dos maiores festivais da música, se não o maior, que lançam muitos artistas. Então, o sonho de um artista pop, ou seja qual for a música que ele canta e toca, é estar no Coachella. Então, ela abrir mão disso é porque é algo realmente muito importante. Na vida pessoal, né? Aconteceu. Porque nomes como Lady Gaga, Post Malone, toda essa galera vai estar no Coachella desse ano. E ela estaria nesse mesmo patamar de grandes nomes da música. Que dia que seria? Ai, seu nome é entre o dia 11 e dia 20 de abril. Eu não lembro exatamente a data da Anitta. E tá perto, né? Tá aberto. Então ela já tinha investido com certeza dinheiro nisso. Porque eles constroem o cenário do show, tudo. Com certeza. Ainda mais ela, que ela pensa muito estrategicamente. Jamais que ela deixaria de estar pensando nisso, faltando menos de um mês aí pro festival, né? Acho que teremos novos capítulos com relação a também. isso. Você traz também aqui, acho, com certeza. Tá trarei. bom? Bom final de semana, viu? Até segunda. Vamos então para o intervalo, gente? Na volta, a gente tem mais sobre osteoporose e tem também as dicas do Dr. Marcos Massal, da Polipet. O seu pet está com problemas de comportamento ou agressividade? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Bandivale está presente com as rádios Bandivale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Bandivale e o portal bandivale.com. TV Bandivale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como o Masterchef. São 5 horas e meia de programação local,
ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática. De volta, mostrando São José dos Campos para você. Céu parcialmente nublado, 28 graus. Essa é a máxima prevista para hoje na cidade, tá bom? Não tem probabilidade de chuva. E para o fim de semana, um dia muito gostoso, assim como esse que a gente está vendo agora. Que bom! Aproveite o seu fim de semana que está chegando, né, gente? Olha, aqui no estúdio agora, a gente vai falar sobre o mundo animal, que a gente gosta demais, né? Sobre o pet. O seu animalzinho, seu gatinho, o seu cachorro tá estressado? Pois é, ó, o Dr. Marcos Massal, da Polipet, vai explicar o que você deve fazer no quadro Meu Amigo Bicho. Olá, hoje nós vamos falar sobre problemas comportamentais do pet. Muitas vezes o pet ele apresenta algum distúrbio de comportamento, agressividade ou estresse, né? Então a gente precisa, primeiramente, descobrir a causa dessa mudança. Muitas vezes é ocasionada por mudança de ambiente, mudança de pessoas dentro de casa ou alguma coisa que esteja atrapalhando o dia a dia do pet. Então a gente precisa, primeiramente, descobrir a causa e para isso a gente pode contar com o auxílio de um especialista. Hoje em dia existem veterinários especialistas em comportamento, então isso ajuda bastante. A gente tem hoje em dia disponível muitos medicamentos à base de homeopatia, de feromônios, de suplementos que ajudam a melhorar o comportamento, o estresse dos animais, né? E sempre lembrar que muitas vezes a pessoa tem em casa um pet que é filhote. O filhote, ele tem o hábito de destruir, de explorar o ambiente, roendo tudo, destruindo o ambiente, né, dentro de casa, mas isso é uma coisa normal, né? Com o passar do tempo, o cachorrinho ficando adulto, ele passa a melhorar esse comportamento. Aí é uma coisa que é bem passageira e tranquila. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima. Valeu, doutor Marcos, que semana que vem, na sexta-feira, estará ao vivo respondendo as suas perguntinhas de cuidado com o seu pet junto à Polipet. Aqui no estúdio, o nosso assunto é osteoporose. A gente está entendendo sobre prevenção. Neste bloco, a gente traz para você, então, como prevenir e tratar também, caso tenha o resultado aí que você esteja com osteoporose. Resultado da enquete. Até para entender se você sabe ou não, né, como prevenir a osteoporose, hashtag sim, hashtag não. Por enquanto, quem participou deu o seguinte resultado, 83% dizendo que não, o que confirma a necessidade desse assunto hoje aqui. Só para a gente ressaltar, doutor, rapidamente, vamos falar, né, como prevenir hábitos saudáveis, questões alimentares, vitaminas a gente pode suplementar também? Como que é? Sem dúvida, sem dúvida. O principal, né, na parte nutritiva, né, pensando em alimentação, é a ingesta correta de cálcio, né? A gente fala de 1.000 a 1.200 miligramas por dia, né? Isso, para você ter uma ideia, vai ser mais ou menos 1 litro de leite. É muito, né? Nossa. É uma quantidade muito alta. A gente talvez não vai conseguir tomar isso tudo. Por isso que às vezes é importante a suplementação, principalmente num paciente que já possui osteoporose. A suplementação, desde que não haja nenhuma contraindicação para ela, deve ser sempre feita. A vitamina D também, né? Ela pode ser suplementada. A gente fala de 1.000 a 2.000 unidades por dia. Se esse paciente já possui uma osteoporose instalada e às vezes ele vai precisar, os níveis de vitamina D estão muito baixos,
às vezes a gente faz um tratamento com doses um pouco mais altas até que haja uma regularização dessa vitamina D, depois a gente coloca valores um pouquinho mais dentro do limite normal. Perfeito. Olha, aqui no estúdio a gente está recebendo o Dr. Luiz Eduardo Ribeiro, que responde já as suas perguntinhas, tá bom? Então você que estiver participando com a gente, pode mandar pergunta que o doutor já responde. Agora a gente vai para o Açaí, que tem pergunta para o doutor. Direto do Açaí Colinas, conversando com o Giovanni agora, querendo saber sobre sua alimentação e osteoporose. Você conscientemente se alimenta de algo pensando na saúde dos ossos? Sim. Leite. Leite. Queijos, derivados, então. Isso. Será que tem algum outro alimento que a gente nem imagina que seja bacana para a gente pensando em ossos? Deve ter, eu não sei. Vamos saber? Vamos. A gente pensa muito no leite, nos derivados. Tem algum outro alimento que é importante também? Muito legal. A gente acabou de falar do leite aqui, mas existem outros alimentos, por exemplo, peixe, frutos do mar, né? Alimentação em derivados do leite também, né? Vão ajudar. Uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, né? Os legumes mais verdes escuros, né? Eles possuem também um pouco mais. Então, são formas da gente ingerir, né? Nutrir-se bem com cálcio, né? Sem ter que suplementar, né? Doutor, só uma pergunta que me surgiu agora, né? Muitas pessoas acabam não tomando leite por uma questão assim de serem veganos e tudo mais. Existem esses leites que vêm base, me ajuda, vegetal. Amigo, vegetal. Base vegetal. Isso funciona ou realmente é um sinal de alerta? Legal você me perguntar isso, Águeda, porque para vir aqui no programa eu fiz até uma pesquisa sobre isso para poder saber, né? E me surpreendeu muito, né? A quantidade de cálcio, né, nesse tipo de leite. Ela é muito boa também, tá? O que a gente tem que ter é um acompanhamento nutricional para a gente ver se a gente está batendo realmente, né, aquela necessidade diária, né? Principalmente no paciente que já tem a osteoporose. Ele tem que ingerir essas quantidades de forma correta para que a gente, né, consiga tratar a doença de forma, com alimentação de forma correta. Existem também os tratamentos medicamentosos que a gente pode estar conversando também, que são importantes para poder associar e ter uma resolução mais rápida. Tudo baseado num médico contando para você, minha amiga, meu amigo. Não vai você de cabeça aí na farmácia comprar vitamina e tomar, porque isso não é bacana. O Lucimar mandou para a gente pergunta. Que delícia ter a participação de vocês. O doutor começa a responder agora, então uma boa tarde. Ótimo fim de semana para você também, viu? Osteoporose e menopausa sem reposição de hormônios. O que fazer para prevenir, doutor? Isso é importante a gente ressaltar, né, a prevenção da osteoporose, né, independente da idade, o paciente tem que estar fisicamente ativo, a parte de ingesta de nutrientes, como a gente falou, evitar o tabagismo é muito importante, né, se o paciente já fuma há muitos anos, parar imediatamente, né, ingesta de bebida alcoólica também, né, são fatores que a gente sabe que podem prejudicar, e estar acompanhando com o seu médico, o seu ortopedista, o seu endocrinologista, o seu geriatra, são médicos que estão diretamente relacionados, né, com o metabolismo ósseo, com a sua saúde óssea. Então, ter esse acompanhamento é muito importante, porque a osteoporose é uma doença silenciosa. A gente sempre reforça isso. Ela não vai doer até que você tenha uma fratura. Então, pessoa além da menopausa ou na época da menopausa, pós-menopausa, é muito importante fazer essa triagem, fazer essa avaliação com o seu médico. Agora, doutora, a gente tem uma pergunta bem interessante, diferente, inclusive, do Patrick. E ele diz o seguinte: essa doença, né, Miller-Weiss Fit, acho que é assim que se pronuncia, tem a ver com a osteoporose? E a cirurgia pode ser a resolução, doutor? Essa doença, não sei se ele colocou correto ali, eu teria que dar uma olhada, mas existem outras doenças que têm relação, como eu falei com vocês, né, o raquitismo, a osteomalácia, né, que são doenças numa fase mais precoce, que já mostram que há algum problema nesse metabolismo ósseo, né? Isso pode, numa fase adulta, gerar algum problema para esse paciente. Mas da pergunta dele ali, eu teria que entender um pouco melhor essa doença, realmente ver se existe alguma relação, né, a causa da doença, se é uma doença genética, se é uma doença, para a gente poder estar respondendo com mais certeza para ele. Perfeito. No próximo bloco a gente volta então com a sua participação. A gente só para um pouquinho agora para ficar bem informado direto da Rádio Band Vale FM com a Carol Serra. Boa tarde, minha querida. Oi, Lucas. Oi, Águeda. Tudo bem com vocês? Boa tarde para o doutor que está aí e para todo mundo que está assistindo ao programa. Eu não sei se vocês gostam muito de calor, mas o fato é que a gente está vivendo muito calor, né, ultimamente. Não dá nem para
para não suar, né? O outono chegou na quinta-feira agora e a expectativa é que as temperaturas possam diminuir um pouquinho para aliviar o calor dos últimos meses. Quem gosta de um tempinho bem ameno, tem a serra também. Você que está se programando para ir para Campos do Jordão, saiba que o tempo lá, a espera do tempo lá é realmente que as temperaturas possam ficar amenas, seja de um outono com temperaturas um pouco mais altas do que a média, mas ainda assim um pouco mais tranquilas, mais amenas. As projeções das associações comerciais e também das associações industriais da cidade calculam, em média, uma movimentação de 2 milhões de turistas só no outono. Muita gente querendo, então, esse tempo mais light, né? O comércio deve registrar um aumento de 15% no faturamento. A cidade deve ficar mais movimentada por conta de 4 feriados que vêm por aí. Olha, tem o da Páscoa, que vai cair na Sexta-feira Santa, que vai emendar com Tiradentes, que vai cair numa segunda-feira. Então, olha que delícia poder aproveitar esse feriadão. Maravilhoso, né? O feriado do trabalhador e também tem o Corpus Christi. Segundo a previsão, o volume de chuvas durante o outono desse ano deve ficar abaixo do esperado. Então isso é legal também, porque o turista vai poder aproveitar bastante sem chuva, só que as temperaturas devem ficar um pouquinho acima da média para a estação. Mas ainda assim, bem mais tranquilas do que aquelas temperaturas bem altas que a gente estava vivendo. É com vocês aí no estúdio. Tá certo, Carol. Obrigada, viu, pelas informações aqui. Pelo menos eu e Lucas, a gente gosta mesmo do calorzinho que tá se despedindo, né? Chegando a nova estação. Mas a gente consegue aproveitar um pouquinho também. É que a gente meio que sofre, viu, Carol, no frio. A gente fica com dor no osso, Ai, doutor. dói tudo. Parece que dói o corpo. Dói né? as juntas, gente. Obrigado pelas informações, minha querida. Daqui a pouquinho, então, a gente volta mostrando mais participações ao vivo aqui. Até já já. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é muito Nativa. De volta ao vivo, mostrando para você a linda Praia de Maresias, em São Sebastião. Que mar gostoso, que energia deliciosa, né, gente? Pertinho da gente. É tão gostoso saber que a gente tem um lugar tão incrível assim. Neste momento, 27 graus, sem previsão alguma de chuva para hoje, também para amanhã e domingo. Aproveite, você que estiver no litoral, máximas de 28 e 29 graus. Um beijo para você. Obrigado pela companhia, é sempre bom ter sua presença com a gente do outro lado da telinha, viu? Quero trazer para você preço baixo, porque é bom para todos, né? No Açaí Colinas tem ofertas especiais até domingo, dia 23, e eu vou espelhar para você, tem tudo isso aqui de oferta.
Vamos destacar algumas? Lembrando que vai até o dia, então, 23, domingo. Para o fim de semana, o churrascão. Churrasco tem que ter ou refri para meninada, então tem a Coca zero, ou original 1,5 litro, R$ 8,25. Para você que vai receber toda a família e quer comprar em grande quantidade, 6 unidades, R$ 7,95 cada. Ou refrigerante tradicional do zero, ou Guaraná Antártica também original, né? R$ 6,99 cada, 2 litros esse. Ou R$ 6,79, levando também 6 unidades, cada uma sai por esse valor. Aí tem a cervejinha, tá o preço aí para vocês. Vou destacar também aqui a carne, porque no aplicativo Meu Açaí você tem descontos, tá bom? Esse aqui é o bife ancho bovino, resfriado a vácuo, maturata, friboi, R$ 54,90 o quilo. No aplicativo Açaí, R$ 52,90. Maminha bovina, resfriada a vácuo, friboi, fazer o seu churrasco gostoso, R$ 46,50. No aplicativo Meu Açaí sai por R$ 44,90 o quilo. E também a fraldinha bovina resfriada, também a vácuo friboi, R$ 46,90. No aplicativo, R$ 43,90. Tudo isso aqui de oferta, gente, para você aproveitar até domingo. O legal é que o açaí tem ofertas exclusivas para a cidade. Então, por exemplo, essas aqui são do Açaí Colinas. Você que está em Caraguá, né? Você pode aproveitar no Açaí Caraguá Serra Mar Shopping para também abastecer sua despensa. Você que vai passear na cidade, tem ofertas exclusivas para você, todo o conforto para você economizar. Muito bacana, então, fica essa dica para você direto do açaí, porque é importante, né, gente? Economizar no açaí. Águida. Olha, a gente está no último bloco falando sobre osteoporose e quem está aqui com a gente nesse bate-papo é o médico ortopedista, o Dr. Luiz Eduardo Ribeiro. Daqui a pouquinho ele volta a responder as dúvidas que estão chegando sobre esse assunto, mas antes, vamos falar, gente, sobre tratamentos para osteoporose. Quais são, doutor? Tem bastante novidade? A gente vai utilizar, né, nesse tratamento, como a gente falou, paciente que já tem algum daqueles fatores, né, que contribuem negativamente para a evolução para a osteoporose, a gente tentar corrigir. Não faz exercício, começar a fazer, né, iniciar um protocolo de atividade física, principalmente resistida. Né? Mas pensando agora em medicamentos, né? O que a gente pode fazer para esse paciente? A gente tem algumas classes de drogas, né? De medicamentos, de fármacos que vão nos ajudar. Uma classe está mais envolvida na diminuição da reabsorção óssea, né? Que é um processo natural que acontece no corpo, mas ele está desregulado na osteoporose, ou as drogas mais anabólicas, ou seja, drogas em que a gente vai colocar mais osso, formar mais osso ali de uma forma induzida pelo fármaco, né? E tem o tratamento hormonal também que pode ser feito junto, né, com esse paciente, valendo de indicações, de contraindicações. Então é muito importante você decidir isso com o seu médico. Iniciar o tratamento farmacológico para quem tem osteoporose é fundamental para evitar novas fraturas ou não ter uma fratura se eventualmente você ainda não chegou a apresentar isso. A gente volta agora a responder a sua participação. Muito obrigado você que mandou perguntinha. A Zilda faz uma pergunta muito importante. Obrigado, viu, Zilda? Ela quer saber se por a mãe dela ter osteoporose, ela pode ter também. Existe essa parte genética? Perfeito, Zilda, com certeza. Tá? Parentes de primeiro grau, principalmente, né? A gente sabe que talvez seja um maior fator de risco. Né? Então, se tem pessoas na sua família com osteoporose, quer dizer que você vai ter? Não, você pode se cuidar, né, fazer uma prevenção ao longo da sua vida, né, após a menopausa, principalmente, engajar bastante, né, na parte de atividade física, na alimentação, para que você não desenvolva essa doença de uma forma precoce e isso não venha a gerar problemas para você. A gente agora vai mostrar a pergunta de uma querida, que é a Guida. Pode na tela colocar, por favor, a pergunta? Aguenilda, o nome, na verdade, o apelido deve ser Guida, né? E ela é de Caraguá. E ela pergunta, doutor, qual o melhor horário para pegar o sol por causa da vitamina D? Perfeito. Boa pergunta. Essa é uma pergunta muito boa, né? A vitamina D, ela é produzida de forma mais efetiva na nossa pele. A gente pode suplementar, a gente pode se alimentar também com alimentos ricos em vitamina D, né? A gente lembra do óleo de fígado de bacalhau, que às vezes as pessoas usam. Mas, eventualmente, a melhor produção que a gente tem é a nossa própria. Então, é a pele, expor ao sol, né? A gente, hoje em dia, preconiza de 15 a 30 minutos, dependendo, né, da cor da sua pele. A pele negra, ela precisa de um tempo de exposição um pouco maior do que a pele mais clara, tá? E o ideal é que a gente pegue aquele sol um pouquinho mais, né, forte, né, que seria das 10 até por volta de 1 hora da tarde, que é um sol mais forte. E você não deve estar, né, com nenhum bloqueador solar ou nenhuma roupa cobrindo a região. Tá? Então,
O ideal é que você faça isso diariamente para que a gente tenha uma boa produção da vitamina D. A vitamina D, ela age na absorção do cálcio a nível intestinal, por isso a importância dela. Perfeito. A Sueli também mandou uma pergunta bem bacana. Obrigado, viu, Sueli? Tenho certeza que o doutor vai gostar de responder. Na tela, boa tarde para você. Fiz meus exames e o médico falou que tenho osteopenia. Qual a diferença entre osteopenia e osteoporose? Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa e são divisores, né? A osteoporose, ela coloca esse paciente num risco maior de fratura. A osteopenia já é um alarme para ela que ela está caminhando, talvez, para esse processo, tá? A diferença é uma questão realmente de exames, né? A gente utiliza a densitometria justamente para nos guiar com relação a isso, tá? E a gente utiliza também um aplicativo, né? O que chama de Frax. É uma forma que a gente tem, que os médicos usam para estimar o risco de fratura desse paciente, baseado em várias perguntas que a gente coloca ali, marca rapidinho, e a partir daí a gente vai estimar, né, esse risco. Tem casos que às vezes a gente até inicia algum tipo de intervenção em pacientes osteopênicos, né, justamente para prevenir essa evolução ou não deixar ele chegar a uma osteoporose. Doutor, tem bastante gente com dúvidas sobre a osteopenia. Quem mandou pra gente a pergunta foi o João Pérez. Boa tarde. Osteopenia com alimentação e cálcio, é possível prevenir osteoporose? Perfeito, é possível. Geralmente é o primeiro tratamento que a gente vai instituir. É corrigir a alimentação desse paciente, né, avaliar isso de forma mais certa, estimular exercícios físicos, é muito importante. O nosso osso ele vai reagir, o remodelamento do osso, ele vai reagir muito à carga, ao estímulo que você dá para o osso, tá? Então isso é muito importante. Essa mudança de hábito de vida, ela deve ocorrer ao diagnóstico de uma osteopenia. O ideal é até antes, né? Com uma densitometria normal, a gente já ter esses bons hábitos. Mas se você tem o diagnóstico de osteopenia, geralmente a gente não vai entrar com medicação, tá? Cada caso é um caso, mas geralmente a gente não faz isso e corrige hábitos desse paciente. Perfeito, doutor. A gente vai agradecer a sua participação hoje, colocando um depoimento muito bacana que a gente recebeu. Agradecer ao Lázaro que mandou. O doutor Luiz é um anjo da guarda que foi colocado no meu caminho. Ótimo profissional, preocupado e proativo com o paciente. Há pouco tempo realizei com o doutor procedimentos na coluna, cujo resultado foi excelente. Então a gente agradece, doutor, não só o seu serviço aí do dia a dia, por tirar um tempinho também na sua agenda para vir aqui ao programa e nos ajudar com esse assunto tão importante. Obrigado, viu? Eu agradeço, Lucas, Águida, é um prazer estar aqui com vocês, telespectadores. Quem tiver alguma dúvida também pode me mandar, a gente vai respondendo aí. Sempre gosto de estar interagindo com vocês, tá bom? Um abração. Obrigada, doutor. Obrigado. Olha, final de semana está chegando, mas na segunda-feira a gente está aqui ao vivo, a 13h com um novo assunto. Olá, eu sou o psicólogo Fábio Soares e nessa próxima segunda-feira, dia 24 de março, eu vou estar falando sobre o tema Jeitinho Brasileiro e como isso impacta o nosso dia a dia. No programa Falando Nisso. Espero vocês lá. Até! Vai ser incrível a gente refletir um pouquinho do nosso dia a dia, nessa vantagem que a gente às vezes quer ter, acha que tem direito. Um beijo forte, amanhã tem Mãe na Band. Fiquem com Deus. Um excelente fim de semana para você. A gente se vê então na segunda-feira. Tchau, tchau.